Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, primeiramente, para todo mundo, tá? Deixa eu conversar primeiro com o pessoal que está aqui no chat, tá? O Dante, por exemplo, né? Giovanni, Mercado de Longe, o Mário César, a Juliana. Oi, Ju, tudo bom? Clodoaldo, Sebastião, Tatiana, o Everton. Everton é o nome de um primo meu, tá? Everton, Bruna, pessoal de Taubaté, São Paulo, Rosângela, Fernando, quem mais? Patrícia, Rose, Paulo e a Tatiana, um abraço de Curitiba. Ela que sempre está aqui, está faltando, sabe quem é aqui que eu estou sentindo falta? Maurício, tá? Luiz, que sempre está aqui também, que eu já conheço um pouquinho. Fernando, Daniel. Tem um pessoal que eu já conheço aqui. E o Maurício. O Maurício, eu sempre lembro dele também. O Maurício sempre está por aqui também nas lives, tá? Pernambuco, eu já morei em Pernambuco 2 anos, em Recife, terra maravilhosa. E quando eu voltei de Recife, eu falava vice, né? Beleza, pessoal? Bom, vamos lá, tá? O tema da aula de hoje, né, é dentro do quadro Por Dentro do AGF+, toda quarta-feira, certo? E eu aproveito que a gente começou um mês de novembro, né? Então, vice, é vice, Abel. Quando eu voltei quando criança, eu morei em Recife quando criança, eu falava vice, era tudo vice. Era uma coisa assim. Eu peguei bem um sotaquezinho do Recife e adorava, né? Então, o que acontece? A gente está começando o ano, desculpa, o mês de novembro, e o mês de novembro começando, provavelmente tem muita empresa ainda para anunciar em termos de pagamento de proventos, tanto novembro quanto dezembro, né? Então, a gente viu aí, por exemplo, o resultado de balanço de TRPL4, porque eu sei que muita gente, a querida Isa Cetep, muita gente estava me perguntando do resultado de balanço da Isa Cetep, tá? Aproveito para quem acompanha um pouco lá do AGF Análise, tá? Lá tem um pouquinho mais dos relatórios que o Bruno está fazendo e dos outros comentários um pouco mais da temporada de balanço, tá? Então, eu vou aproveitar. Inclusive, uma das perguntas que me fizeram bastante foi: Van, cadê o anúncio de dividendos, de proventos de ISA CETEP, né? Cadê que eu estou esperando a ISA CETEP anunciar em termos de proventos e até agora ela não anunciou. Então, eu vou aproveitar e compartilhar a tela do meu computador com vocês, tá certo? E a gente vai dar uma olhada um pouquinho aí na questão da ISA CETEP nesses aspectos, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, vocês estão vendo aqui, lembrando, tá, pessoal? Essa tela que eu sempre compartilho com vocês é uma tela de treinamento, tá? Então, é por isso que vocês veem eu apagando empresa, tirando empresa e por aí vai, tá? Deixa eu só logar aqui. Tá? Então, o que é que acontece? Vamos dar uma olhada aqui. Por exemplo, vamos lá em agenda de o MDI. Deixa eu ir logo aqui no MDI. Deixa eu olhar logo aqui, clicar. Vai aqui, ó, em ferramentas MDI. Mês de novembro. Filtrar. Né? E aí a gente tem algumas empresas que possivelmente deve fazer algum anúncio em termos de proventos que a gente vê. Então, vamos lá. Ele está separando aqui por setores, né? Então, do agropecuária, alimentos processados e consumo. Camil, por exemplo, JBS, né? Justamente a empresa SLC Agrícola. Geralmente, aí, mês de novembro, provavelmente deve vir algum anúncio. Quem eu estou esperando também anúncio é do querido Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil, se a gente vir aqui também, ó, Banco do Brasil RI, e clicar lá, mas eu vou mostrar das duas formas para vocês, a gente vê que a divulgação de resultado vai ser no dia 8 de novembro, ok? Então, deve vir algum anúncio em termos de pagamento de proventos, no caso de Banco do Brasil, tá?
Eternit deve vir alguma coisa em novembro. E aí vocês estão vendo algumas outras empresas na área de bens industriais, máquinas, por exemplo, CCR. Algumas delas, por exemplo, como a Arezzo, não está dentro da estratégia de carteira previdenciária. Carrefour também não está. Taesa deve vir algum anúncio entre novembro e dezembro. Deve vir alguma coisa, pingar alguma coisa. A Engie também aqui, vocês estão vendo. Aí tem a Cielo, Irani, né? Aí tem outras empresas na parte de materiais químicos, por exemplo. Então tem Copasa, talvez aí possivelmente alguma coisa em novembro. Aí qual é a pergunta que me fizeram, tá? Se eu vim aqui em outubro, e se eu colocar aqui TRPL4, filtrar, ó, vocês estão vendo que, teoricamente, pela agenda do MDI, que é o mapa do dividendo inteligente, possivelmente a TRPL4 ela iria fazer algum anúncio agora em outubro, mas o mês terminou. Aí você pode se perguntar assim, Van, e por que então que a ISA-CETEP não anunciou nada? Né? Então, o que acontece? O MDI, o mapa do dividendo inteligente, ele é feito baseado no histórico da empresa, beleza? Esse histórico da empresa não quer dizer necessariamente que a empresa vai anunciar no mês de outubro. Não sei se vocês se recordam, o ano passado, lá a TRPL4, a ISA-CETEP, todo o ano de 2022, ela literalmente não cumpriu nada do que tinha do histórico de pagamento de proventos. Ano passado, o ano todinho, praticamente, de fato, ela não anunciou nenhum proventos, salvo a exceção quando chegou em dezembro de 2022. E aí ela chegou a fazer um anúncio. Então, o primeiro aprendizado é o seguinte, deixa de novo aqui eu mostrar a tela para ver esse ponto aqui importante. Então, vou puxar aqui, que eu gosto de vir mais na lupinha, tá, pessoal? Vou colocar aqui, ó, TRPL4. Vou filtrar. Então, esse MDI que tem aqui, né, que possivelmente, quantas vezes no ano a TRPL4 anuncia proventos? Em abril, possivelmente, julho, outubro e dezembro. São 4 vezes no ano. Abril, julho, outubro e dezembro. Abril, julho, outubro e dezembro. Mas pode ser que ela pule e ela não anuncie necessariamente. Então, vamos pegar esse ano de 2023. Esse ano de 2023, ela fez um anúncio em dezembro do ano passado, mas só pagou em abril desse ano, que foi aquele R$1,06 por ação, foi um JCP. Vocês estão lembrados? Bom, em 2022, ela também fez ali, mais ou menos, ela anunciou em 2021, em dezembro de 2021, foi mais ou menos nesse mês, e ela só pagou no dia 18 de janeiro de 2022. TRPL4, o DPA projetivo, ele tem ali de R$1,64 ainda para o ano de 2023. Então, pode ser, não estou afirmando, mas há pelo menos uma projeção que ela faça algum anúncio até dezembro, ok? Inclusive, se a gente olhar o histórico do mês de dezembro, historicamente falando, mas não é uma via de regra, historicamente falando, as empresas, no mês de dezembro, elas chegam bastante a anunciar JCP. Então, é bem comum ela anunciar juros sobre capital próprio. Então, muito banco anuncia JCP no final do ano, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú Unibanco, Banrisul e por aí vai. Então, mês de dezembro, se você olhar o calendário de pagamento de proventos, é bem extenso. Então, vamos dar uma olhada, até a gente está se aproximando do final do ano, né? Do ano de 2023. Então, se a gente olhar, eu vou de novo no MDI, aqui na lateral, eu vou colocar o mês de dezembro. E se a gente fizer um filtro na plataforma, a gente vai ver
que o mês de dezembro tem muita empresa anunciando, M Dias, Ambev, Marfrig, por exemplo, olha de banco, Bradesco, BTG Pactual, Banrisul, Santander, Eterni, muita empresa, nessa abazinha aqui do mês de dezembro, muita empresa, tá? Ela geralmente chega a anunciar JCP. Muita empresa, Copel, por exemplo, Isacetep, Taesa, Equatorial, a CEMIG, Copagás, a Lupar, muita empresa chega a anunciar no mês de dezembro. Bradespar, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional, Unipar, enfim, muita empresa, Cosan, por exemplo, Sanepar, é muita empresa. Então, o TIM, Telefônica Brasil. Então, até final do ano, né, até dezembro, nossa, a gente já está em novembro, né? O ano passando muito rápido. Mas até dezembro, a estimativa é que muita empresa anuncie em termos de pagamento de proventos. Então, essa é a ideia. Então, qual é a função do MDI? Mapa do dividendo inteligente que eu acabei de mostrar na prática. É para o investidor, ele, de certa forma, tentar se antecipar nas compras das ações. Então, se eu tenho uma noção, uma certa projeção, que as empresas, lá no mês de dezembro, devem fazer algum anúncio, ou de JCP, ou de dividendo, provavelmente, bem antes de eu comprar as ações a um preço bastante descontado, melhor ainda. Então, essa é a ideia do MDI. Vou dar um exemplo de TRPL4, que caiu bastante o preço, chegou a R$ 21,00 e mais ou menos R$ 21,90 por aí. A ideia é comprar bem antes da data de qualquer anúncio que talvez ela venha a fazer. Por quê? Porque, basicamente, eu consigo comprar a um preço bem mais descontado, bem mais barato. Essa é a lógica da questão, ok? Eu vou ler os comentários, tá bom, pessoal? Deixa eu ver aqui a do Felipe. Van, por que alguma boa empresa não aproveita a falta de dividendos em outubro para pagar proventos e ganhar uma projeção nesse quesito? Não necessariamente. Lembrando que uma empresa, Felipe, ela não. Eu vou anunciar pagamento de proventos só para talvez os investidores ficarem felizes e etc. A empresa, para ela pagar dividendos, a empresa precisa ter lucro, por exemplo. Para a empresa anunciar dividendos, precisa fazer sentido no negócio da empresa também. Então, não é só anunciar dividendos. Inclusive, tem uma coisa chamada armadilha dos dividendos, que é quando o investidor ele procura apenas comprar ou investir em uma empresa, em um negócio, olhando apenas dividendos. Então, é um grande gargalo que ele acaba tendo. Então, é um tiro no pé nesse sentido. Então, tem que fazer... Qual é o racional correto? A empresa anunciou dividendos? Sim, mas faz sentido ela está anunciando dividendos dentro do resultado de balanço que ela está apresentando? Se fizer esse sentido, beleza, tá ok esse racional. Ok? Mas eu tô na expectativa, junto com vocês, dela anunciar alguma coisa em TRPL4, tá? Ok? Eu tô lendo os comentários, tá bom, pessoal? Deixa eu ver. Na sua teoria de compra, não é teoria, é baseado na experiência. A compra antes do anúncio pode também cair mais ainda se a empresa comunica prejuízo. Não foi o caso, por exemplo, agora. As ações de TRPL4, elas não estão caindo porque a empresa ou está quebrando, ou o resultado de balanço financeiro da empresa foi ruim. Pelo contrário, tá ok? Então, geralmente, a gente já vem acompanhando, de qualquer empresa que eu estou falando, boa pagadora de dividendos. A gente já vem acompanhando o negócio dessa empresa há alguns anos, no plural,
E baseado nesse acompanhamento é que a gente vem tomando uma decisão, por exemplo, de compra de uma determinada empresa. Essa empresa pode ser TRPL4 ou qualquer outra dela, ok? Então, a gente compra de preferência bem antes da data de anúncio. Outra coisa importante, que foi até de uma live que eu fiz com o Felipe Ruiz, tá? Se uma empresa, por acaso, ela apresentou um prejuízo no terceiro trimestre do ano de 2023, um exemplo, tá? Que não é o caso da ISA-CETEP, só o fato de um trimestre ela ter apresentado um resultado ruim, a depender desse resultado, não justifica a venda das ações. Depende do que ela está apresentando. O ideal é eu ter uma visão mais macro dos outros balanços que ela vai sendo divulgado, e eu ter uma visão mais ampla disso. Ok? Então, vamos supor que não é o caso, que TRPL4 tivesse anunciado um resultado ruim ou não tão bom. Não, a depender do que ela tivesse apresentado, não é justificativa para me vender as ações da empresa apenas por conta de um trimestre. Mas é claro que cada caso é um caso e ele precisa ser analisado. A gente não pode generalizar, ok? 25 mil investidos já durante o período de 30 anos, Paulo? É isso que você está dizendo? Estou no time correto? A princípio, sim. Mas eu estou entendendo que nesses últimos 3 anos, você tem investido ao longo desses 3 anos 25 mil reais. É isso que eu estou entendendo? Escreve aí para mim, por gentileza. Oi, Fábio. A questão do Santander não me preocupa, tá? Eles entregaram um resultado em linha com a expectativa de mercado, ok? O resultado ele veio bom, claro. O banco ainda precisa melhorar suas margens financeiras, que estão bem pressionadas, por exemplo, né? Mas veio alguns resultados positivos na terceira temporada de balanço. Então, eu não estou preocupada, não, Fábio, quando o assunto é Santander. Mas, claro, sempre acompanho a cada trimestre o que é que o banco vem entregando de resultado. Mas eu não estou preocupada com essa questão aí dos 4,5 bilhões do processo aí da história do STF, porque o banco tem dinheiro para pagar, ok? Aquela história, né, Felipe? Eu estou na expectativa que pingue alguma coisa em termos de pagamento de proventos até final deste ano, né? E quando eu estou na expectativa, eu estou esperando. Então, espero que sim, tá? Muito bem, tá? O Abel, até tinha esquecido. Não esqueçam de dar o like e fortalecer o canal. Muito obrigada, pessoal. Vocês já aprenderam, né? O Clodoaldo também. Vocês já pedem por mim, né? Pessoal, boa pergunta da história do follow-on. Eu recebi bastante. Eu sabia que ia ter talvez alguma pergunta nesse sentido. Por que a Eletrobras quer vender as ações, né, de TRPL4? Mas, assim, a Eletrobras ela já vinha fazendo desinvestimento não só na questão de TRPL4, mas na Copel, por exemplo, na AS Brasil, por exemplo. Então, se você der um Google, você vai ver nesse sentido, tá? Que a Eletrobras já vem fazendo esse desinvestimento não só na ISA-CETEP. Então, essa questão aí do follow-on vai beneficiar a liquidez da TRPL4. Então, não vejo como algo negativo para a ISA-CETEP e nem para a TRPL4. O pessoal não ajuda, né? A gente está aqui, ó, e o pessoal respondendo todo mundo, inclusive. Deixa eu ver aqui. Ivan, boa noite. Sou iniciante do AGF. Tenho 4 empresas. Deixa eu olhar aqui. Tenho 4 empresas que aplico e gostaria de entender como faça a conta da quantidade de ações que preciso para atingir minha meta de renda. Então, literalmente, é um pouco do que eu já fiz ali com vocês, né? Então, você vai pegar
eu faço mais ou menos isso, que é uma média que eu coloco, tá? Então, eu vou fazer aqui um exemplo simples, tá, pessoal? A ideia é ter simplicidade realmente. A ideia não é ter complexidade, não. Então, vamos pegar aqui um exemplo de Taesa 11. Deixa eu colocar aqui para carregar. Tá? Então, Taesa 11, tá? Esse ano, mais ou menos, ela pagou R$ 2,37 por ação, né? Que foi pago, né? Então, eu venho aqui, então ela pagou mais ou menos aí para mim R$ 2,32 por ação no ano de 2023. Nesse ano, foi R$ 2,00 e pouco aí que ela mais ou menos já pagou. O ano ainda não fechou e ela deve anunciar alguma coisa ainda em termos de proventos, tá? Então, eu sempre faço uma meta em quantidade de ações. Então, se eu tenho ali 5.200 quantidade de ações da empresa, né, eu teria recebido em torno de uns R$ 12.000. Se eu tenho só 200 quantidades de ações, eu só vou ter recebido esse ano 464,14. Mas a minha meta, na verdade, é receber em torno de R$ 46.000. Uma média, tá, pessoal? O ano ainda não acabou. O que ela pagou em termos de proventos até agora foi R$ 2,32. Taesa 11. Então, a minha meta ali é em torno de R$ 46.000. Então, eu tenho que ter quantas quantidades de ações? Uma média, em torno de uns 20 mil quantidade de ações. Um exemplo, ok? Em torno mais ou menos de umas 20 mil quantidades de ações. Quanto maior a minha quantidade de ações, melhor. De preferência, comprando sempre a um preço mais baixo, né? Então, deixa eu ver se eu pego aqui um desenhozinho. A ideia é o seguinte: aumentar a minha quantidade de ações, de preferência, ok? E sempre comprar a um preço barato. Então, se você olhar hoje, a cotação de Taesa está a R$ 34,00 mais ou menos. Então, R$ 34,08, estou chutando aqui, né, uma cotação, né? Vezes aí, vamos supor que 5.200 quantidades de ações. Significa dizer que eu teria que ter mais ou menos ali 177 mil reais investidos para ter ali mais ou menos 5.200 quantidades de ações da empresa, tá? Então, deixa eu trocar aqui 5.200 quantidades de ações da empresa. É mais ou menos esse valor investido. Se eu não tenho esse valor, é simples, né? Se eu não tenho esse valor, é só você cortar um zero. E corta outro zero e corta outro zero. E por aí vai. E você vai ajustando a sua meta de acordo, né, com o que você está fazendo na sua carteira de investimentos. Basicamente isso. Eu faço isso bem assim por alto na estratégia de meta de quantidade de ações. Eu sempre boto, pelo menos para mim, uma meta inicial entre 5 mil quantidades de ações e 10 mil quantidades de ações, uma meta para iniciante. E quando eu bato essa meta de 5 a 10 mil quantidades de ações, geralmente o proventos é um pouco melhor. Ok? Por exemplo, a Juliana está falando aqui que tem em torno, mais ou menos, de 5.700 quantidades de ações de Taesa, correto? Então, Juliana, se tem 5.700 quantidades de ações, você deve ter recebido mais ou menos isso, né? 5.700 quantidades de ações. Então, não sei se você comprou aí mais ou menos em torno de R$ 34,00, não sei. É mais ou menos isso que você tem investido na empresa, uma média. Aí vai depender da cotação que você comprou, aí depende de outras variáveis, ok? Ok, deixa eu ver. E aí aquela história, né, Nelson? Conforme o Fábio vai falando, né? Eu não tenho 20 mil para comprar de ações, corta um zero. Eu não tenho 30 mil, corta um zero. Eu não tenho, corta um zero. E aí você vai adaptando aquilo para a sua realidade de vida financeira.
Perfeito, Nelson, obrigada. Auren Energia, eu ainda, Lucas, não vi o balanço ainda como um todo da Auren Energia. O que eu estou esperando dela, talvez é algum provento, anúncio de proventos, entendeu, João? Então, na Auren Energia, eu estou aguardando, eu vou dar uma olhadinha amanhã no feriado, para um pouquinho aí com relação ao balanço financeiro, né? Depois eu até olho e comento com vocês direitinho. Lá no AGF, aqui análise, ó, vocês podem ter também alguns comentários bacanas nesse aspecto aí, tá certo? Aqui na carteira previdenciária, a última vez que ela anunciou, a Auren Energia foi lá em meados de maio, de R$1,50 por ação. Ok? Então, o DPA projetivo que está aqui, ela já pagou R$1,50 e talvez tenha alguma projeção aí de 0,79. Eu estou aguardando algum anúncio da Auren. Então, se eu da manhã, inclusive, eu vou entrar um pouquinho aqui no site do RI da empresa, Auren RI, e vou dar uma olhada lá na central de resultados com os balanços divulgados da empresa, aqui no press release, né? Daqui é um resumo um pouco do que a empresa divulgou em termos de resultado. Mas como eu ainda não olhei com calma, em detalhes direitinho, depois eu comento com vocês um pouco do resultado da Auren Energia, ok? Mas, a princípio, olhando um pouco ali por cima, como eu estou fazendo aqui com vocês, o resultado veio bom, tá certo? Mas eu estou aguardando aí algum anúncio em termos de pagamento de proventos, ok? Depois eu comento, Lucas, um pouco mais, certo? Eu ainda não vi, Clodoaldo, da questão do Bradesco, ok? Teve alguma recompra pessoal anunciada recente? Eu não vi, porque Bradesco, eu ainda não olhei ainda a questão aí de Bradesco. Comunicados, fatos relevantes, comunicados. Tá aqui, né, ó, dia 31/10/2023, né, ó. Foi esse programa de recompras. Programas de recompras de ações, divulgação de dividendos. Deixa eu olhar o que ele colocou aqui. A recompra de ações, tá? Que geralmente é bem comum as empresas fazerem aí nesse período. Deixa eu ver. Nas duas, uma coisa, Marco, não impede a outra, né? BB Seguridade está bem mais classificada como empresa previdenciária, né? E Caixa Seguridade ainda não está classificada como empresa previdenciária. Eu tenho as duas. Eu gosto da Caixa Seguridade, gosto de BB Seguridade. Mas aí cabe o investidor analisar com calma esses indicadores, né? E saber se vale a pena nesse aspecto. Ok? De nada, Clodoaldo. Deixa eu ver. Deixa eu ver o Everton. Taesa é a queridinha. CEMIG se mostra como a melhor no momento, mas TRPL4 se mostra um melhor investimento a longo prazo. Tanto o TRPL4, o Taesa, enfim, são empresas muito boas, tá? A Taesa, CEMIG, o TRPL4, enfim. Eu acho que está muito mais na questão da estratégia de investimento aí, né, que esse investidor tem com relação ao Taesa ou à própria TRPL4. Então, eu acho que vai muito dessa estratégia também. Eu vejo que muita gente não olha quando entra aqui em CEMIG, RI, que eu sempre gosto de fazer aqui um paralelo dos dois, inclusive ela divulga agora, no dia 9 de novembro, os seus resultados, um exemplo. Se a gente for na estrutura societária da empresa, a gente vai ver que a Taesa está aqui, ó, na estrutura societária da empresa CEMIG. Beleza? Então, é um ponto ali também, é uma coisa importante, né? Deixa eu olhar, Van. Estamos vendo um alvoroço sobre a ISA, não sei o porquê de tanto alvoroço, só por conta da história da Eletrobras.
Não estou preocupada, Felipe, com a questão do endividamento, vou colocar entre aspas, da ISA-CETEP, ele está bem condizente com o que a empresa está fazendo. Os dividendos dela secar para 2025, não sei o quê, eu não vejo esse alvoroço, tá? Não mudou ali os fundamentos até a presente data, quando eu olho para a ISA-CETEP, não mudou em nada. Oi, Ângelo, tudo bom? Boa noite. Qual a melhor estratégia para quem tem 50 anos, Ivan? A melhor estratégia é fazer um investimento todos os meses, de preferência, né? Então, eu não sei quanto é que você está investindo todos os meses, mas de preferência, canaliza para 2, 3 empresas e dentro daquela estratégia que eu faço a repetição bastante, em aumentar a quantidade de ações e principalmente comprar a um preço bem mais baixo. Então, é possível, sim, sem sombra de dúvidas, ter uma boa carteira previdenciária, por exemplo, né, acima de 50 anos, de 40 anos e por aí vai. Mas precisa de uma consistência e, de preferência, uma estratégia bem definida nesse aspecto, tá? Mas eu faria isso. Vou dar um exemplo: pegaria um banco, uma empresa de energia e outra empresa no setor de seguros, um exemplo. E iria concentrar um pouco mais meus aportes nesse sentido. Helder, tudo bom? Boa noite. Bom, eu acho que uma das perguntas que o pessoal mais faz, e eu vejo muito alvoroço em rede social, por exemplo, enfim, as pessoas preocupadas porque o Banco Central cortou novamente a taxa Selic, a taxa básica de juros na economia. E dentro da estratégia de carteira previdenciária, eu costumo dizer, né, e você escuta não só também os outros sócios comentando, não muda em absolutamente nada na carteira de investimentos a Selic ter caído ou subiu a Selic. Claro que se olhar no aspecto macroeconômico, né, o que é que implica a alta da Selic ou a baixa da Selic, é claro que a gente vai ver variações, mas não é porque a Selic cortou, caiu, que eu vou mudar a minha carteira de investimentos. Pelo contrário, não muda em absolutamente nada. Então, eu vejo muita coisa do tipo, a Selic caiu, e agora? O que fazer com a minha carteira de investimentos? Não muda em nada. A estratégia é a mesma. Se a Selic está em alta, se a Selic está em baixa, é a mesma. Em 2020, quando a Selic estava 2% no ano, a carteira de investimentos não mudou por conta disso, continuou a mesma estratégia. E o fato da Selic estar em alta, do mesmo jeito. E por aí vai o racional. Então, eu vi sim que tinha tido o corte da Selic, mas não muda em nada. Ah, sim! O Wagner Luiz da Silva. Manda um abraço para minha mãe, a Paula Tejano, né? A Paula. É a Paula que eu conheço, eu acho. Tá? Beijão, tá? Vou deixar aqui um like também, tá? Nada. Ah, eu também tô achando. Ter caído, eu tô achando maravilhoso. Não, não, não. Pelo contrário. As empresas vêm fazendo importantes aquisições nesse segmento, na minha opinião, tá? Tá, eu tô lendo os comentários, tá, pessoal? Só um minuto. É o que o pessoal tá escrevendo bem rápido, aí eu não acabo não vendo de todo mundo, beleza? Tô lendo os comentários. Eu procuro ler o máximo de comentário possível. Eu não gosto da palavra arriscar, né, Ângelo? Arriscar é uma palavra. Eu não arrisco nada, né? Eu entendo um pouco mais do negócio. Eu gosto de Caixa Seguridade, assim como gosto de BB Seguridade. São dois negócios completamente diferentes. Espero que sim. Mas sabe uma boa que você comentou aí? É Teodoro, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, Teodoro.
Deixa eu só anotar aqui o código direitinho, senão eu vou me esquecer, que eu sempre misturo aqui. Tá? Então, vamos botar aqui, só para a gente aproveitar e olhar o próprio histórico. Só um minuto. É C. Cosan. Inclusive, pessoal, para quem não leu o livro eu sempre falo dele porque eu gosto muito do livro O Inconformista. Eu já falei dele aqui, inclusive. Então, aqui pelo calendário do MDI, né, que é o calendário do mapa do dividendo inteligente, provavelmente deve vir algum anúncio lá até dezembro, tá? Deve vir alguma coisa até dezembro aí. Pode ser que venha. No DPA projetivo, o que está aqui é 0,43. Vocês estão vendo, né? Para 2024, 0,71. Mas lembrando, é uma projeção, tá, pessoal? O último pagamento foi lá em meados de maio. Ok? Lá em meados de maio. Ok? Então, provavelmente deve vir alguma coisa aí, talvez de Cosan até dezembro, sem sombra de dúvidas, tá? Ok? Eu estou lendo os comentários, pessoal. Sim, o pessoal falou aí, Santander já anunciou. Teve alguns que já anunciaram, tá, Luiz? De fato. Teve alguns que já fizeram anúncio, sim. Correto. Eu espero. Eu estou esperando. Ok? Lendo os comentários, pessoal. Jane, né? Tudo bom? Boa noite. O que acontece? Vanessa, a esse preço eu não compraria, apesar de que ela ainda está abaixo do preço teto, entendeu? Então, quando a gente olha, por exemplo, aqui, Banco do Brasil, BBSA3, deixa eu só olhar aqui um pouquinho para vocês. Carregar. Olha, a gente vê que a cotação de Banco do Brasil está a 48,40, a cotação, uma média. E o preço teto médio está em torno de 35, né? Então, olha muito em cima do preço teto médio mais conservador. Então, eu não compraria a 48, mas se eu me basear pelo projetivo, eu ainda compraria dentro da minha margem de segurança. Eu, Vanessa, prefiro pegar o dinheiro e alocar em uma empresa que está com a cotação um pouco mais baixa. No meu caso, tá? Provavelmente deve vir algum anúncio de proventos aí de novembro para dezembro, possivelmente de Banco do Brasil, porque eles ainda vão anunciar ali o balanço financeiro, tá? Então, eu acho que vem alguma coisa nesse sentido. Depois é só assistir a gravação, tá, José? Que aí você dá uma olhadinha lá. Pessoal, fundos imobiliários eu não olho, tá? Não tem nada a ver com a estratégia de jeito básico de investir, ok? Nada contra, mas eu não tenho nada de fundo imobiliário. Deixa eu olhar aqui. Sou nova aqui, bem-vinda. É Daniele, né? Se uma empresa paga dividendos, ela anuncia uma média de 4 vezes ao ano e um valor por ação X, esse vai dividido por 4? Não. Ela anuncia 4 vezes ao ano. Então, Daniele, né? É só você vir aqui na plataforma, um exemplo, Banco do Brasil. Banco do Brasil, em 2023, ela pagou no dia 29/9, 0,33 por ação. No dia 30/8, ela pagou 0,65 por ação. Depois, no dia 30/8, aqui foi um JCP e foi um dividendo, né? E aqui foi 0,14. Depois teve rendimentos, beleza? Aqui, de JCP, dia 30/6, 0,33. Dia 12/6, 0,65.
Dia 12/6, 0,12. 31/3, 0,35 por ação e por aí vai, ok? Então, ela tem um histórico. Aí, somando, né, esse histórico de proventos do ano de 2023, você vai encontrar esse daqui que você está vendo, ok? É mais ou menos essa métrica ali que eu mostrei na prática. Senhores, fundo imobiliário não está dentro da estratégia de 8 bases de investir, ok? Exato, Everton. Falando em Caixa Seguridade, bem colocado ali por você, tá? Quando a gente olha Caixa Seguridade, né? A gente viu aí a data com foi até o dia 24/10, já passou, tá? E o pagamento será no dia 6/11 de 2023, tá? E aí 0,50 por ação, beleza? Então, o pagamento já vai acontecer agora no dia 6/11. A gente está falando de Caixa Seguridade, que não é classificada ainda, né, como empresa previdenciária, mas está como oportunidade e geralmente faz anúncio 2 vezes no ano, geralmente. Beleza? Muito bem, muito bem. Deixa eu olhar. Eu tô olhando aqui. Não tenho a empresa na carteira, não é muita gente só me perguntando pra caramba dela esses últimos dias em rede social, tá? Vocês podem aqui consultar depois um pouco mais sobre a empresa. Muita gente me passou, mas esse setor, que é justamente o que ela está inserida, que é de bens materiais, máquinas, equipamentos e para lá, ela está classificada como previdenciária na plataforma, ela anuncia geralmente 2 vezes no ano, né? Muita gente me perguntou dela em particular, mas não é uma empresa que eu tenho na minha carteira, então ela não está de fato ali no meu ponto de análise, tá? Tô lendo os comentários, tá, pessoal? Pessoal, com relação a Vale, tá? Vale 3, deixa eu ver, acompanhando, tarará, calcular. O preço teto, eles já calcularam da Vale, entendeu? Então, quando você vai aqui, literalmente na lupazinha, e vai em Vale 3 aqui, por exemplo, tá? Vale 3. Ok? Então, se eu for aqui, a cotação da empresa está mais ou menos em torno de 30,70, perdão, 70,32, tá? O meu preço teto médio está 81,52, então tá baixo, né? O projetivo é que caiu um pouco mais a 15,08. Então, é uma empresa que vem caindo bastante. Hoje, inclusive, as ações da Vale, se a gente olhar, subiu até, né, bastante. Então, vou pegar aqui no gráfico mensal, semanal, a gente vê que Vale já chegou a um preço de 91,63 mais ou menos, né? E ela já caiu bastante aí, né? Desde, eu estou pegando aqui mais ou menos, desde janeiro de 2023 para cá. Então, ela já caiu bastante, o preço da Vale hoje está 70,45, mas já caiu bem mais do que isso, né? Então, é bem interessante esse movimento das ações da Vale, ok? Sim. Tá, Fábio. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui. Se a gente olhar, Caixa Seguridade. Vamos lá, tá?
Aqui eu estou olhando bem mais, se você olhar o preço teto médio, deu uma caída. Eles geralmente reajustaram de acordo com os balanços que a empresa vai divulgando. O preço teto projetivo está a 16,66, que é bem mais o consenso de mercado. Todos os dois são reajustados ali, são a cada 3 meses a gente vê aí um reajuste sendo recalculado, vamos assim colocar, tá? Então, a cotação está 10,09. Se eu comparar pelo preço teto projetivo, né, de uma margem bem maior ali, você vai observar que está bem mais ali abaixo. Se eu for olhar só pelo preço teto médio, pegando os últimos 5, 6 anos ali, dentro daquela margem de segurança, a 10,90, teoricamente, eu não compraria Caixa de Seguridade. Quando eu fiz entrar um pouco mais nas ações de Caixa de Seguridade, eu comprei a um preço de 8, 7 reais, alguma coisa mais ou menos. Quando ela caiu um pouco mais o preço. Mas basicamente é isso. O preço teto médio é bem mais conservador e o preço teto projetivo é bem mais um consenso de mercado. E aí ele oscila esse preço teto médio e o preço teto projetivo de acordo com o que a empresa vai entregando também de resultado, de acordo com as projeções de mercado e por aí vai. Ok? Mas basicamente, de maneira bem superficial, é essa a leitura a ser feita. Ok? Deixa eu olhar um pouco. Deixa eu ver mais. Eu estou aguardando, né? Vamos ver se ela vai anunciar alguma coisa. Nunca dá para saber nesse aspecto, tá? Se ela vai anunciar algo nesse sentido. Braskem é um case bem interessante. É uma empresa que já caiu bastante o preço nesse aspecto e a gente vê literalmente fazendo um pouco mais, né? O Braskem tem que ter um pouco de estômago para entrar em Braskem, né? Não, é um segmento ali. Deixa eu até colocar um pouquinho aqui, um pouco de Braskem. Tá? Previdenciária. Se a gente olhar aqui, a última vez que Braskem anunciou já faz um tempinho, né? Em termos de proventos, né? Então, mas é uma empresa que caiu bastante com relação ao preço. A cotação hoje está 14,75 e você vê que as projeções caiu bastante aqui também, né? Então, precisa ter um estômago um pouquinho quando a gente fala de Braskem, né? Em termos de investimento. E por um pouco bem mais de paciência. Bom, pessoal, para encerrar, já passei aqui bem mais do que 1 hora. Não posso esquecer nunca, tá? Literalmente ali com relação a Black Week, que está chegando 2 por 1, aqui do AGF, da plataforma do AGF, ok? Principalmente ali, se a oportunidade para você renovar a sua assinatura, independentemente ali de quando ela acaba, enfim, tá? Então, são 2 anos pelo preço de um. Começa agora no dia 9 de novembro. Eu estou deixando aí o QR Code para vocês. Entre no grupo de WhatsApp. Então, estou deixando aqui. Ai, meu Deus, vê se eu acerto. Para cá. Para cá. Tá? Literalmente. Então, vai a partir do dia 9 de novembro. Mas entre lá ainda através do QR Code. Só pegar o celular e dar um escanear aqui para cá, né? No QR Code. E aí vocês dão uma olhada. O preço realmente está no dia, a partir do dia 9 de novembro, vocês vão ter acesso. Daí começa o dia 9 de novembro. Então, tá com preço bem descontado e é uma excelente oportunidade para vocês estarem renovando com relação ao acesso de vocês, tá? Então, é uma excelente oportunidade, não perda, vai ser uma enorme promoção que a gente vai ter. Muita gente passa o ano todinho pedindo com relação a essa questão. Ah, Van, quando é que vai ter promoção do AGF? Quando é que eu vou conseguir entrar com a promoção com um preço mais competitivo? Enfim, então a oportunidade é essa, literalmente, quando a gente vê ali, ok? Tenta entrar agora, por gentileza, Cíntia. Não consegui entrar no grupo do WhatsApp. Tenta entrar agora, por favor, tá ok? Vê se você consegue entrar, que aí a gente vê, dá uma olhada, por favor. Alguém tenta entrar aí agora no grupo do WhatsApp para ver se você consegue, beleza?
Tenta entrar aí agora que eu acho que talvez você consiga. Alguém tenta aí para mim ver se está tudo ok. Deixa eu ver. A Rosângela. O preço eu vou falar para vocês, tá uma coisa de mãe, tá? Então é um excelente. Deu certo, né? Obrigada, viu, Júlio? Muito obrigada. Valeu, viu, Paulo? Brigadão. Senhores, estou deixando gravado aqui para vocês. Depois deixa as dúvidas aí, tá? O grupo para entrar, pessoal, tá aí, ó, o QR Code para vocês entrarem. É só colocar aí, aproximar o celular que dá certo, tá? Aqui abaixo também tem a descrição direitinho. Nas páginas oficiais do AGF, vocês também podem encontrar, ok? Então é só se você. Deixa eu até olhar se tem aqui o acesso aqui do AGF, tá? Vocês podem entrar em contato com o AGF, tá ok? Viu o WhatsApp, estou deixando aí também para vocês, ok? Então, não perdam a oportunidade. Um grande abraço, um excelente feriado para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima quarta-feira. Brigadão.